Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 25 de maio de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Queria saudar também aqui o nosso secretário da Agricultura, Alexandre, juntamente com a sua chefe do setor de inspeção municipal, Rosiane, que ao longo do programa darão algumas notícias e algumas informações a respeito das atividades que estão sendo desenvolvidas por essa secretaria, que agora tem tudo para entrar numa fase realmente que era muito aguardada pela cidade, ou seja, para que a nossa zona rural e o nosso produtor rural, o município como um todo, realmente se modernize e tome uma posição de vanguarda no nosso estado. Prefeito Araceli, começando o nosso Bom Dia Prefeito desta semana, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse cenário complicado que vive todo o país. Olha, Alexandre, é bom falar sobre esse momento que nós estamos vivendo a nível do Brasil, porque ele se estende a todos os estados e a todos os municípios. Na segunda-feira eu saí de Araxá com destino a São Paulo e nós fomos, durante esses 2 ou 3 dias, perturbado por uma série de consequências a nível nacional que pode ter um desdobramento que não seja o melhor que o país espera. Eu acho que a crise que nós estamos enfrentando, a nível do transporte nacional, a nível do desencontro do governo, quanto à solução desse problema do transporte, dos grandes caminhões, do intercâmbio entre os municípios, os estados, entre a população e o local de produção. Isso pode gerar realmente uma situação muito grave. E as consequências são imprevisíveis. Eu estava em São Paulo há 2 dias atrás e percebi que a cada dia que passava, a cada noite, o movimento ia ganhando corpo, ia se multiplicando, as greves iam se acumulando. Setores que não tinham nada a ver com o início do movimento foram acoplando a esse movimento. Isso é grave, porque quando você desperta uma população para uma determinada situação e ela abraça essa população sem saber da sua origem e da sua finalidade, é um sinal eloquente de que a população está descontente com o que está acontecendo. Então eu acho que é uma situação grave e me assustou. Quando vindo para Araxá, eu passei por umas 4 ou 5 manifestações na BR que liga Araxá a Uberlândia. Grandes filas de caminhões, de produtores, maquinários, todos esses equipamentos, tomando as nossas rodovias, impedindo o trânsito, fazendo uma manifestação que se multiplica por todo o Brasil. Eu acho isso muito grave. Se o governo não tiver competência e agilidade para contornar aquilo que está prometendo essa movimentação, nós não sabemos para que lado nós vamos. Os noticiários a nível nacional são alarmantes. Então é necessário que as pessoas tenham calma, é necessário que as pessoas contem até 3 antes de tomar qualquer posição ou tomar qualquer parte no incitamento da população para que a gente não tenha consequências mais graves. E aí dentro disso, prefeito, a expectativa e a torcida para que essa situação se resolva o mais rápido possível, exatamente para que não se complique, né, os reflexos de um futuro desabastecimento de combustível nos municípios. Exatamente. Em Araxá, por exemplo, onde algumas providências estão sendo tomadas preventivamente, quanto à área de saúde, à área de segurança, a área de atendimento à população mais periférica, à população mais necessitada, quanto à parte estudantil, essas providências estão sendo tomadas num sentido assim de preparar para aquilo que puder vir a acontecer, torcendo para que não aconteça. Mas eu acho que as providências tomadas em nossa cidade se justificam e eram necessárias de serem tomadas e vão ser ampliadas dentro das nossas possibilidades. Araceli, dentro do projeto de duplicação da Avenida Ítalo Rossi, uma das etapas foi recentemente concluída, que é a pavimentação da Avenida Tenente Hermenegildo Magalhães. Exatamente, essa é uma avenida, inclusive, reivindicada por toda a população daquela região. Nós temos 2 vereadores que moram ali, que nos cobravam constantemente a duplicação dessa avenida, o asfaltamento, da mesma forma
que o 37º Batalhão cobrava, o setor penitenciário cobrava também, e a população toda. Então ali realmente nós estamos atendendo a população daquele bairro, daquele setor, abrindo, não é isso, uma vasta rede de comunicação entre a cidade e todos aqueles bairros, atendendo os moradores de lá, atendendo os nossos vereadores de lá. Então, essa conclusão realmente para nós é muito importante, é o primeiro passo que nós damos para que a Ítalo-Ros venha brevemente desempenhar tudo aquilo que foi projetado para que ela desempenhasse, que é essa interligação da cidade com todo aquele setor norte. Começando pela Hermenegildo, depois mais 2 rotatórias que vão interligar aqueles bairros a todo o sistema viário que nos leva a 262. Outra avenida que tem também um papel muito importante de ligação no município é a Avenida Damas Drummond, que recentemente teve início o seu recapeamento, prefeito. Exatamente. A Damas Drummond, nós estávamos esperando o momento próprio para recuperar toda aquela avenida, no sentido da rotatória do Bernardão até a Capitão Belarmindo. Portanto, dando àquela avenida o tratamento que ela merece há muito tempo, e que nós estávamos protelando por uma deficiência que nós estamos tendo aí no nosso sistema viário, que é a proliferação das carretas pesadas naquele setor que nós temos combatido constantemente e não estamos sendo atendidos. Mas nós vamos fazer esse teste, nós vamos recuperar toda a avenida. Inclusive, há um projeto de implantação, prefeito, de uma rotatória ali no acesso à Capela de Fátima? Exatamente, é uma falha que nós percebemos que existe ali, os moradores sempre pediram, tanto aqueles que moram naqueles bairros novos lá, quanto aqueles que demandam aquela localidade. Então, era uma lacuna que existia ali, a falta dessa rotatória que já foi autorizada, e também no trecho que nós vamos asfaltar, eu quero acrescentar aqui que foi autorizado também a ligação da Avenida Damas Drummond até a Washington Barcelos, no famoso tobogã. Então nós vamos dar realmente uma finalidade àquele acesso. Ele vai funcionar apenas no sentido cidade e bairro. Ele será apenas para o uso de veículos menores, sendo proibido o trânsito de veículos pesados, e facilitará grandemente a afluência também àquele setor, que vai desafogar tanto o sistema da banheira, que talvez volte a ser uma única, e com isso nós vamos disciplinando o sistema viário de Araxá. Araceli, além de muitos investimentos da administração aqui no setor urbano, há também novidades em termos de investimentos voltados para a zona rural de Araxá? Olha, Alexandre, você lembrou bem. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para cumprimentar e agradecer a atuação do Alexandre, que às vezes é um secretário que trabalha com muita discrição, mas é extremamente eficiente. Na sua permanência na secretaria, ele conseguiu fazer com que o frigorífico municipal voltasse a funcionar, contratou uma experiente técnica na área de inspeção que possibilitou, agora para frente, qualificar os produtos de Araxá, e vai estender também esse serviço a outras áreas, fazendo com que os produtores de Araxá tenham realmente essa facilidade de qualificar os seus produtos. E ela está aqui com o Alexandre também. E por falar em Alexandre, eu quero também agradecer todos aqueles que somaram para que nós dessemos uma guinada para valer no tratamento da nossa zona rural. O Alexandre vai receber veículos e maquinário ultramoderno para cuidar das nossas estradas, das nossas pontes, mataboas, para trabalhar a zona rural como deve ser trabalhada por profissionais altamente capacitados e competentes. Ele terá aquilo que, infelizmente, nós não tínhamos condições de oferecer assim que ele assumiu. Ele trabalhando dentro das suas possibilidades, que eram as possibilidades que nós recebemos de máquinas que realmente funcionavam um dia e ficava 10 paradas. Máquinas que não tinham a mínima condição de trabalhar, às vezes, nas estradas vicinais que nós temos no município. E o Alexandre, com muita paciência, com muita tenacidade, conseguiu superar esse problema. E hoje ele é um secretário premiado, porque a sua secretaria talvez seja uma das mais bem equipadas da nossa administração. Então eu gostaria que o próprio Alexandre fizesse esse comunicado à nossa população de quais são os equipamentos, qual é a sua programação para trabalhar com esses equipamentos, quais são os operadores que trabalham com essas máquinas, já que elas são super modernas, super atualizadas, o que dará uma dinamicidade muito grande nos trabalhos, mas também
ela terá que dar um retorno muito grande aos usuários. Então, eu gostaria que o Alexandre passasse para a nossa população aquilo que ele espera do equipamento que ele vai receber. Secretário de Desenvolvimento Rural, Alexandre Paula, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, prefeito. Em seu nome, quero cumprimentar a todos que aqui estão e eu quero cumprimentar a toda a população de Araxá e agradecer, prefeito, por esse convite para a gente trocar o dedinho de prosa. E assim, prefeito, com o aval do senhor, a gente, graças a Deus, nós vamos aí quase 5 milhões que está vindo em equipamento para o município. Então, Alexandre, e a todos os ouvintes que nós temos adquirido já, que já está tudo ok, já a documentação sobre pagamento, os equipamentos já estão chegando em Araxá, graças a Deus, 2 patrol, 2 para carregadeira, 6 caminhões, que são 3 caminhões truck, 3 caminhão toco. Porém, dos caminhão toco, tá vindo 2 caminhão pipa, que é um para ficar no serviço urbano, né, prefeito? Atender a cidade, atender a demanda do município. E tem também, tão sonhado, que é o caminhão prancha, prefeito, para transportar os maquinários, que talvez um maquinário, você está lá no Morro da Mesa, vai sentir do Itaipu, dá 60 quilômetros, às vezes aquele maquinário tem que ir rodando. Então tá vindo máquinas modernas, caminhões muito bem equipados, tudo com ar-condicionado, as máquinas também são todas com ar-condicionado, prefeito. Tem também, tão sonhado, o pé de carneiro, para dar sustentabilidade daquela estrada hoje, que antigamente você andava com 4 mil toneladas, hoje você anda com 70 mil toneladas. Então, prefeito, eu quero aqui, em nome da população ruralista, agradecer ao senhor por esse empreendimento tão valioso para atender o produtor rural, que segura o PIB do nosso país, que segura o PIB do mundo, que é o agronegócio. Até que essas maquinários cheguem, Alexandre, o prefeito autorizou também uma Azora máquina. E assim está acontecendo. Nós já temos a estrada do Avon toda recuperada, 100% pronta. Nós já estamos com 70% dessa estrada que sai a CBM, sentido a Genita, pronta. E fizemos aqui também sentido Morão Rachado, pronta. Fizemos a estrada da Balança. Então nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, nós estamos construindo, prefeito. No ano e 3 meses de gestão minha lá na secretaria, nós já construímos 6 pontes novas e reformamos mais de 30 pontes. Estamos chegando em torno de 130 mataburros instalados no município. Então são coisas, Alexandre, que nós estamos aqui atendendo o produtor rural. É aquele clamor do ruralista que estava esquecido. E o prefeito veio, está dando essas condições para o secretário, para a secretaria e para atender o produtor rural da melhor maneira possível. Secretário Alexandre, quando se fala na aquisição de maquinários de última geração, uma das preocupações da administração municipal é com relação à qualificação da mão de obra. Como que a secretaria vai atuar no sentido de fazer com que os seus operadores sejam qualificados? Enquanto eu fui fazer o levantamento de maquinário lá no pátio, o prefeito me fez essa pergunta: Alexandre, nós vamos comprar uns equipamentos novos. O que nós vamos fazer na sequência? Falei, junto com a licitação dos equipamentos novos, prefeito, vamos pedir a todas as empresas que vai vir entregar os maquinários aqui, que faça também a qualificação com os nossos operadores. Nós já temos operador de 15, 20 anos dentro da prefeitura? Temos. Temos operador lá de 5 anos, de 6 anos? Temos. Já trabalho com algumas máquinas novas, que a prefeitura tem máquinas novas. Tem algumas máquinas lá que tem funcionamento. Porém, essa qualificação desse funcionário é essencial, porque são equipamentos modernos. Vai chegar equipamento que não tem na prefeitura. Então aquelas pessoas têm que passar sempre por uma adequação de trabalho, de conhecimento do equipamento, que estão chegando 5 milhões de equipamento. Uma máquina custa 500 mil. Então essa máquina, ela não pode ser jogada na mão de qualquer um e deixar ele trabalhar de qualquer maneira. Ele vai ter que zelar dela com conhecimento. E sim, ele vai ter essa oportunidade de ter o curso preparatório, como se manusear aquele maquinário mais novo. Então é isso que dá gosto para a gente falar. Então o operário, os motoristas dos caminhões, vai ser preparado. Nós vamos ter curso aí a semana inteira, começar a entregar. Porque a hora que nós soltar um equipamento lá no portão para ir atender um produtor rural, prefeito, ele vai estar qualificado para tocar aquele maquinário. Aquele funcionário da prefeitura, nós estamos dando condições para ele continuar na prefeitura. Nós precisamos dar condições para ele trabalhar, porque é o sonho dele também. Se é o sonho nosso, é o sonho dele sentar num banco de uma máquina nova. Porque lá atrás o senhor tivemos uma conversa muito séria, com muita responsabilidade, que o prefeito me falou. Primeiramente, Alexandre, nós vamos ver a parte do ser humano, que para mim é a mais importante. Eu peguei na mão dele e foi para ele. Por isso que eu gosto do senhor, por isso que eu te acompanho. Alexandre, eu gostaria de agradecer e enaltecer aqui a sua humildade. As coisas estão funcionando porque você está trabalhando. As coisas estão funcionando e acontecendo porque você é uma pessoa humilde e deixa que a secretaria apareça, porque muitas vezes nós nem nos encontramos. Mas eu sei que o serviço está saindo, o
os mataburros, as pontes, as estradas vicinais, as estradas particulares que às vezes você entende que tem que atender. Eu sei que o serviço está sendo feito e sei da sua humildade. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas humildes, as pessoas que colocam o beneficiário na frente, não queira passar na frente do beneficiado. Eu acho que a administração é isso. Eu acho que a administração é servir, é prestar esse serviço à população, principalmente àqueles que mais necessitam da participação do poder público, do agente público. Quando você chega numa comunidade rural, você é autoridade, mas lá você se coloca como servidor daquela comunidade. Você faz isso muito bem. Então, você é um exemplo para diversas pessoas que trabalham no serviço público, mostrando que o gestor, na verdade, é o grande servidor. E você tem sido o grande servidor, você tem sido um exemplo para muitos secretários que nós temos. Eu te agradeço e gostaria de te cumprimentar através do nosso programa pela sua atuação discreta, mas muito eficiente. Então, o frigorífico está funcionando, o SIM está funcionando, os seus objetivos estão sendo todos concretizados. E, com muita humildade, você tem feito isso, mas a população sabe reconhecer. Prefeito, primeiramente quero te agradecer as palavras, que a gente fica aí elogiado pelas palavras de uma pessoa experiente igual o senhor, de conhecimento de causa. E não esquecemos de falar, prefeito, aproveitando, o serviço da Promoab também, graças a Deus, está de vento a vapor. Agradeço o conhecimento do senhor, que era um programa foi do passado, quando o senhor foi prefeito, e nós retornamos ele também na gestão do senhor. E graças a Deus, ele está na ativa e está trabalhando, e graças a Deus, com a ajuda do senhor, com a ajuda do poder público, a inteligência do senhor, e tenho certeza que nós vamos atender muita gente ainda com o projeto Promoab, igual o senhor atendia no passado. Nós estamos próximos a atender muito a população de Araxá, porque igual o senhor acabou de falar, as pessoas que precisam, as pessoas humildes, e já está sendo atendido, viu, prefeito? Eu quero te dizer que na última semana eu estive com o reitor do Araxá e cobrei dele a sua participação na fazenda experimental que nós vamos instalar ali. E o reitor me disse que já está com toda a programação pronta. É assim que nós pudermos conversar com ele, ele vai instalar também a fazenda experimental naquele local. Então é mais uma conquista nossa, é mais uma conquista da sua pasta e que, sem dúvida, vai abrir horizontes novos para a agricultura e para o cultivo da terra em nossa cidade, em nossa região. Eu acho que isso é fazer política. Nós agradecemos ao secretário Alexandre e o Bom Dia Prefeito tem o prazer também de receber essa semana a veterinária Rosiana Oliveira, ela que é responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal, sim. Rose, prazer tê-la conosco. E o frigorífico municipal, depois de 7 anos fechado, está em pleno funcionamento? Bom dia a todos, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao prefeito que tem se empenhado muito em estruturar e nos ajudar a fazer com que o serviço de inspeção esteja cada vez mais ativo aqui no município. A questão do frigorífico, ele está já completando 90 dias de funcionamento, com abates entre 2 ou 3 vezes semanais, totalizando aí mais ou menos de 300 a 400 cabeças abatidas ao mês para atender o município de Araxá. Porém, está em processo de equivalência ao Estado, que é um serviço voltado do IMA, né, uma autorização do IMA, aonde vai estar podendo atender o município e a região toda, com um total de cabeças abatidas, aí uma média de 3.000 a 4.000 cabeças ao mês. Tudo lá dentro é uma planta que foi adaptada, atendendo a nova legislação do MAPA, do Ministério da Agricultura, e tem todo o controle e toda a segurança sanitária que o produto precisa ter, tá? Até pela segurança alimentar do consumidor, podendo atender desde escola a qualquer outro estabelecimento. Além do frigorífico, o serviço de inspeção tem cadastrado lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde é locado o serviço, várias fábricas de doce, as principais de Araxá, peixarias, alguns açougues que manipulam e produzem linguiça e outras carnes de origem animal, frango, e suíno e bovino, e uma fábrica de iogurte. Então, todo esse processo tem sido assim muito gratificante, até porque tenho notado dentro de algumas mudanças, né, após todo aquele processo da carne fraca e outros processos que o Ministério da Agricultura hoje vem mudando, que os pequenos e médios produtores, empresários e empreendedores, eles não estão conseguindo se manter dentro dessa legislação de CIF,
e de CISB, que é o do território nacional. Então, a tendência disso tudo é voltar para o município. Então, hoje foi passado até pela Câmara de Deputados a liberação de que todo produto de origem artesanal vai poder ser comercializado em território nacional, desde que ele seja inspecionado via municipal. Então, se o município tiver uma legislação ativa, com equivalência à legislação do Ministério da Agricultura, esses produtos vão poder rodar em território nacional sem ter total exigência como é CIF e CISB, justamente valorizando os pequenos empreendedores, os pequenos artesãos de produto de origem animal. O Serviço de Inspeção Municipal não só inspeciona, mas ele também orienta e também colabora com eventos, com várias situações que o pessoal de açougues, de fábricas pequenas, de produção de abatedouro de peixe, de aves ou qualquer outra situação de produtor rural que queira produzir queijo Minas artesanal, que hoje é o foco. Araxá está entre os melhores queijos do mundo. Então, é uma etapa que tem que ser valorizada. Inclusive, segunda-feira, vai haver um evento na Ampla. O pessoal da SEAPA, da Secretaria de Agricultura do Estado, vai estar presente junto com alguns produtores de queijo, juntamente com a Associação do Queijo do município e das regiões de Araxá, para discutir situações onde viabilize o escoamento desse produto e viabilize também a comercialização e a produção de uma forma segura sanitariamente, para que esses produtores se adequem, né, dentro do que está acontecendo no mercado nacional, justamente por essas questões do Ministério estar querendo melhorar a comercialização dos produtos de origem artesanal. Do mais, me ponho à disposição. Agradeço novamente a oportunidade ao prefeito Araceli, ao secretário Alexandre, e precisando, só nos procurar lá na Secretaria de Agricultura. Obrigada. O Alexandre, eu queria cumprimentar a nossa veterinária, a Rose, cumprimentar o Alexandre. E antes que você faça a próxima pergunta, eu queria dizer o seguinte: nós falamos muito a respeito dos novos equipamentos que a Secretaria vai receber, mas eu gostaria de dizer que nós não vamos dar um adeus aos equipamentos antigos, não. Nós vamos conservá-los, nós vamos consertá-los agora para que eles possam prestar serviços para o pequeno e médio agricultor sem aquele perigo constante, não é isso? Quando essas máquinas são colocadas em locais difíceis de trabalhar, e geralmente voltam quebradas. Trabalha um dia e fica 10 parado. Então, nós temos esse cuidado também. A Secretaria Municipal não poderia fazer todo o serviço, aquele maquinário que nós herdamos. Nós tínhamos realmente que ter esse maquinário novo, mas não vamos esquecer aquele antigo que pode ser remodelado sim e reaproveitado em locais que se prestem, né, isso a seu funcionamento. Então, é uma colocação que eu queria fazer, porque de repente dizer, mas a prefeitura tem máquina, a prefeitura tinha máquina de 20, 30 anos atrás, a prefeitura tem máquina que era sucateada. Então, esse tipo de maquinário não serve para trabalhar, serve para enganar aquele que está sendo beneficiado. Prefeito, nós tivemos na última semana um momento importante da administração, que foi a inauguração de mais um espaço esportivo, o ginásio Max Neumann, que vai muito além da questão da prática esportiva, mas também tem um significado mais amplo, porque tem a sua atuação tanto na área social como educacional daquele novo bairro de Araxá. Olha, exatamente, nós tivemos uma satisfação muito grande ao inaugurar aquele ginásio com o nome do Fininho, né, Reimer Duarte, e a emoção que houve ali com a participação da sua esposa, seus filhos, sua mãe, seus amigos e do professorado praticamente todo. Aquilo faz parte de um plano e um projeto nosso quando nós assumimos, porque ali existiam 2 esqueletos, um de uma creche, que era um galpão, e que nós transformamos depois em creche, de uma grande escola que estava também apenas no seu alicerce, uma escola com 12 salas de aula, que é a Romália Porfírio, e o ginásio que não existia, que nós acoplamos à escola. Portanto, como eu disse lá, é um ginásio que pertence mais à escola e à comunidade, porque é para trabalhar aquele setor, dando a ele aquele setor toda capacidade de estudar, de se divertir e de formar ali um agrupamento social, usufruindo de tudo aquilo que aquele conjunto pode oferecer. Evidentemente que a Secretaria de Esportes também vai usufruir daquele local, em conjunto com a própria escola e com a comunidade. E pretendemos ali ainda construir, e já foi autorizado também, uma unidade de saúde,
que também está no alicerce, não foi apenas no alicerce, nós vamos terminar para que aquele setor realmente fique completo. Então, foi uma satisfação para nós podermos fazer aquela inauguração e agradecer a presença de todos que lá estiveram. E no dia, inclusive, eu ressaltei muito a presença de diversos vereadores, companheiros nossos que estavam lá. E da população também. Eu acho que administrar é você olhar todos os setores da cidade, todas as reivindicações de cada setor e poder atender na medida do possível. E é isso que nós estamos fazendo. Prefeito, a gente poderia dizer que nesse mesmo modelo de equipamentos que tem áreas esportivas, mas que também são voltadas para aspecto social e educacional, se enquadram o recém-inaugurado antigo CSU e o ATC, que também em breve vai ser inaugurado? Interessante, Alexandre, é muito importante essa pergunta sua e a formatação dela. Porque o CSU ele foi criado por nós, num dos mandatos nossos também. Era o Centro Social Urbano. A característica dele é dar uma conotação social a setores afastados da comunidade, a bairros. E lá nós criamos então o Centro Social Urbano, inclusive com a participação do governo federal. Ele tinha a parte esportiva, a parte cultural, a parte social, a parte educativa, a parte, digamos, de formação, tanto da mãe quanto do filho. Então era um centro, digamos, associado para o desenvolvimento comunitário. E quando nós o reformamos, nós tínhamos a obrigação legal e moral de fazer com que ele continuasse com aquela mesma finalidade. Nós construímos lá o CIMEI, que hoje atende aproximadamente umas 300 crianças e atende as familiares dessas crianças também. Como reconstruímos também a parte esportiva e social daquele centro, fazendo com que ele voltasse às suas origens, aos motivos que o levaram a ser criado. Então, é um centro social modernizado e criado para o momento que Araxá está vivendo. Então, realmente, contratamos também uma especialista em trabalhos comunitários lá, principalmente com senhoras de todas as faixas etárias, que está desenvolvendo um grande trabalho lá também. Então, ele tem essa característica, sim, social e esportivo. E passou a ser realmente um ponto de referência daqueles bairros adjacentes ao Centro Social Urbano. Da mesma forma o ATC também, o ATC que havia sido esquecido através dos tempos, não é isso? Anos e anos que o ATC não funcionava, e assim que nós assumimos a prefeitura, um dos propósitos nossos era dar condições para que o ATC voltasse às suas origens, e foi o que aconteceu. Então ele vai ser um centro de treinamento, principalmente para as crianças, para as famílias, na prática de natação, do vôlei, basquete, de todas as práticas esportivas que antigamente o ATC tinha. E para essas duas entidades estão sendo elaborados projetos de funcionamento, de direcionamento, para que eles possam cumprir as suas finalidades com gestão própria, para que realmente o ATC volte a ser o ATC, o Centro Social volte a ser o Centro Social, da mesma forma que estamos trabalhando lá no Luciano Lemos, para que a Feira do Produtor se transforme numa grande feira que possa realmente englobar toda a cidade, todas as atividades comerciais, e criando também um estatuto próprio para o funcionamento ali, do mesmo modo que nós fizemos no Cristo. Então eu acho que se nós criarmos diversas entidades que devem ter vida própria e quisermos acoplar todas essas entidades num setor só, elas não funcionam. Elas têm que ter vida própria, têm que ter inteligência própria, têm que ter estatuto próprio, têm que ter direção própria para que elas possam funcionar. É assim que as coisas acontecem. São peças de uma engrenagem que fazem parte da administração. Então é por isso que essas unidades, que têm características diferentes e diferenciadas, elas têm que ser gerenciadas por estatuto próprio, por regime próprio e por diretoria própria. E aí, prefeito, dentro desse contexto, como estão os investimentos no setor esportivo? Os resultados nesta área são positivos? Extremamente positivos. Eu acho que com os ginásios que nós reinauguramos, com os ginásios que nós construímos, com as atividades que são desenvolvidas no setor esportivo, principalmente, nós recomendamos muito isso ao secretário também, que nós criássemos uma estrutura muito forte no esporte amador, no esporte voltado para a juventude, para os bairros, para a zona rural, dentro da Secretaria de Esportes, não é isso? Para que a partir dessa criação a gente pudesse partir para fora dos horizontes do município. Quando nós entramos, eu me lembro que o primeiro Ruralão tinha 9 participantes.
9 participantes. O torneio início foi feito lá no Itaipu. O Ruralão desse ano está com 23 clubes diferentes. Nós tivemos outras atividades nos ginásios que nós construímos e reconstruímos, porque nós recuperamos praticamente todos os ginásios em todos os setores da cidade. Contratamos diversos elementos das áreas. Sob comando do secretário, são desenvolvidos trabalhos de toda a ordem nesse setor esportivo, fazendo com que a cidade ganhe também esse diferencial esportivo. Hoje é muito comum você andar pela cidade e ver as pessoas correndo, praticando exercício pelas mais diversas avenidas, ruas da cidade, nas praças. Você vê as pessoas subindo e descendo as escadas do Cristo, você vê pessoas praticando esporte. Eu acho que isso é a finalidade da Secretaria de Esportes, pôr a cidade no seu todo praticar esportes. Criar esse espírito esportivo, não é isso? Que faz bem à sociedade, faz bem a todas as camadas sociais. Então, se você me pergunta se vai bem, vai bem. Vai bem. Mas, como eu disse, é o secretário. Ele tem que crescer primeiro dentro da cidade, para depois se expandir para outros setores. E como nós também vivemos um momento assim de insegurança e instabilidade quanto ao futuro do país e, consequentemente, dos municípios, nós temos conversado com cada secretário que as coisas vão desenvolvendo e crescendo de acordo com aquilo que o município pode oferecer, porque nós não podemos ir além daquilo que o município tem a capacidade de fazer, até porque nós infringiríamos a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que vai bem. Eu não tenho nada a reclamar e acho que o setor tem muito a crescer e acho que é um dos grandes setores que nós temos. Prefeito, agradecer, os nossos ouvintes, convidá-los para acompanhar Bom Dia Prefeito também na próxima semana. Olha, agradecer e cumprimentar o Alexandre, a Rose e a sua equipe, Alexandre, e dizer a você que você terá a nossa parte, tudo aquilo que for possível para que a gente realize o seu sonho de realmente ter orgulho de dizer amanhã: eu fui um grande secretário da Agricultura da cidade de Araxá, da minha cidade. Muito obrigado e até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.